Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês e a gente volta com produção textual, redação. E para esta semana, para esta videoaula, eu escolhi para a nossa acolhida uma poesia. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa. E a poesia é intitulada Poema da Vida. Eu gostaria que vocês ouvissem atentamente, com muito carinho, uma poesia escolhida para vocês. E ela diz assim: A vida é um poema, onde todos que por ela passam escrevem suas rimas, um pouquinho de si. Através deste poema, lindo que aprendemos, com quem por ela passou, tudo o que fomos, tudo o que somos, muito mais do que eu sou. E o relógio do tempo a girar para frente. Nos dá a certeza dos ponteiros, sem parar, sempre certinhos caminhando, jamais voltarão ao minuto que passou. Natal, 5 de abril de 2020, Darquinha Rodrigues, Rio Grande do Norte. Né? Então, esse é a poesia escolhida para a nossa videoaula de hoje. Então, vamos para a indicação da nossa agenda, a correção do texto dengue chikungunya, e a gente faz em seguida, a indicação do PDF. Então, você deve ter visto aí o texto dengue chikungunya, que faz a indicação aí para vocês. Em seguida, a gente já tem a interpretação textual. Então, vamos lá. Mais uma vez, você sabe que não precisa copiar perguntas em respostas, Você só anota as respostas, organiza, coloca a referência da aula, se possível, o título, tá certo? E você vai fazendo de uma maneira organizada. Vamos lá. Primeira, indique qual das opções a seguir descreve de forma mais exata a principal função de cada um dos textos lidos. Incentivar a população a participar de uma causa específica, seguindo determinadas orientações, o primeiro ou o segundo, Aí, se você tiver dúvida, você volta lá para o texto. No caso, vai ser o primeiro. Promover uma ideia, o segundo, tá bom? O anúncio publicitário tem a finalidade de promover uma ideia, ou a marca de um produto, ou de uma empresa. Os anúncios circulam na TV, no rádio, em jornais, revistas e na internet. E em grande parte tem finalidade comercial, Nós já conversamos sobre isso. A. Quais dos dois textos é o anúncio? O segundo. Que produto a ideia ele promove? A preservação da natureza. Qual é a instituição responsável por ele? A ONG SOS Mata Atlântica. O texto de campanha comunitária geralmente tem por objetivo orientar as pessoas e, ao mesmo tempo, convencê-la a aderir a uma campanha. A. Qual dos dois textos é um texto de campanha comunitária? O primeiro ou o segundo? Primeiro. Qual é a finalidade dele especificamente? Como a gente viu, todo texto ele tem uma finalidade. Ele tem suas características, mas ele tem, acima de tudo, uma especialidade, Ele tem uma especificidade. Então, qual é? Combater o mosquito transmissor da dengue e da chikungunya. Então, isso tem que ficar bem claro, Então, você tem que ter acertado isso aí, porque está lá, claro, feito dito. Qual é a instituição responsável por ele? O SUS, órgão do Ministério de Saúde do Governo Federal, certo? Anota aí. Observe a imagem central dos textos. A. Que figuras compõem as duas imagens? No primeiro texto, um vaso de plantas que se transforma em uma nuvem de mosquito. E no segundo, duas árvores deitadas no formato de dois pulmões. Muito interessante, muito criativo, gente? Repetindo. No primeiro texto, um vaso de plantas que se transforma em uma nuvem de mosquitos. E no segundo, duas árvores deitadas no formato de dois pulmões. B. O que sugere a mudança que o vaso de planta está sofrendo, transformando-se em mosquitos? A rápida proliferação dos mosquitos quando a água parada em vasos de plantas, Então, é o alerta, para vocês, para nós. O que a posição horizontal das figuras sugere no segundo texto? A que se remete a cor verde predominante na imagem? Sugere que as árvores elas foram derrubadas. A cor verde chama atenção para a pureza do ambiente natural e do ar puro, filtrado pelas folhas das árvores. Relê os enunciados verbais principais de cada texto. A. Que relação há entre o enunciado do primeiro texto e as palavras que o antecedem, ou seja, dengue e chikungunya?
perigo aumentou, porque a partir de agora são duas doenças a ser combatidas, a dengue e a chikungunya. Por isso, a responsabilidade de todos também aumentou. Então, é importante você perceber isso aí. No enunciado do segundo texto está implícita uma ideia de condição. Qual é a condição? Ela é condição para quê? Preservar a natureza. Um texto é condição para o ser humano continuar a respirar. Então, a função e a condição. Observe a parte inferior do primeiro texto. Qual é a finalidade dessa parte? Qual é essa finalidade? Dar orientação detalhada e mais específica aos leitores, tá certo? O que representam as imagens que a compõem? As imagens reforçam o que é dito na parte verbal, indicando exatamente a ação que deve ser realizada pelas pessoas. A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG, organização não governamental, que luta pela preservação da Mata Atlântica brasileira. Observe o logotipo da entidade no segundo texto. Que figura aparece nele? A figura da bandeira brasileira. Que parte dessa figura foi suprimida? O que isso sugere? Então, você vai fazer a leitura de imagens, sétimo ano, que é muito importante nesse momento. O texto ele vai trabalhar justamente isso com você. A leitura dos elementos explícitos e implícitos. Aquilo que não está claro no texto, mas que você precisa perceber. E nem sempre vai estar lá tudo descrito. A grande parte desse texto é sua interpretação mesmo. Ele vai te dar as imagens, né? A sua análise visual, cada detalhe, né? Entendendo cada função, cada mensagem que está sendo dada. Para isso é importante, né? Que vocês se atentem mesmo. Leiam, sejam curiosos, né? A professora fica ruim de ver porque eu não fiz a impressão do TD, mas na imagem do seu celular, eu sei que todo mundo tem o celularzinho um pouquinho melhor, o da mãe, pede emprestado, abre a imagem e faz a leitura. Né? E ao anotar as respostas, você vai confirmando. Você volta para o texto, você compara as duas imagens, você percebe que a atividade o tempo todo ela faz referência às duas imagens. Então, você tem até isso, tem que saber para você não confundir. E como é que a gente sabe disso? Prestando atenção, né? Sendo curioso. Olha aí, vamos lá. Repetindo, né? A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG, organização não governamental, que luta pela preservação da Mata Atlântica brasileira, verdade. Observe o logotipo da entidade no segundo texto. Aí você sabe que o segundo texto está lá. Que figura aparece nele? Nós já dissemos, a figura da bandeira brasileira. Aí você vai analisar essa bandeira. Ó, que parte dessa figura foi suprimida? O que isso sugere? Né? No texto não diz isso, mas o que você vai fazer agora? A sua interpretação. O que você vai fazer, Satimana? A sua análise, né? E a sua análise é em cima do que o texto quer comunicar, a especificidade desse texto. Então, você vai fazer sua leitura e interpretação baseado nisso. O que informar, como informar, para quem informar, com que intenção informar. Então, como leitor ativo, você vai ter que entender, que reconhecer essa função. Aí, qual é? A parte suprimida, a parte oculta, a parte que não está lá clara, é o verde da bandeira brasileira. Isso sugere que as matas do país estão sendo destruídas. Tá vendo? De novo. A parte suprimida é o verde da bandeira brasileira. Isso sugere que as matas do país estão sendo destruídas. Releia as formas verbais empregadas nos textos em estudo. A. Ambos os textos fazem uso de formas verbais no modo imperativo. Quais são elas? Aí você vai relembrar. As formas verbais, professora, elas dizem respeito aos verbos, né? Então, os verbos que foram utilizados, os verbos que por sua vez vão indicar ação, né, movimento, tá certo? Transitoriedade. Então, você vai fazer essa análise. Quais são esses verbos? Olha aí, anota aí. Convoque, coloque, mantenha, encha, lave, participe, né? Certo? Ok? Isso tudo no primeiro. E comece no segundo. Repetindo. No primeiro, convoque, coloque, mantenha, encha, lave, participe. Aí no segundo, comece. Qual é o papel desse modo verbal nesses contextos? Tem uma intenção? Tem um sentido de comunicação? Sim. Chamar diretamente o leitor para aderir à ideia do anúncio da campanha.
Então, o papel principal é esse: chamar a atenção diretamente do leitor para aderir à ideia do anúncio ou da campanha, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena fazer a leitura e interpretação e tem que ser com calma. Não é se livrando do texto, tá certo? Vou fazer a indicação lá no grupo e na próxima aula a gente faz a correção. Um abraço carinhoso.